E aí, pessoal, vamos atualizar a noite, informações, tem notícias que vêm de Madrid, tem notícias que vêm de Porto Alegre, tem especulações sobre atacantes e é sobre isso que nós vamos falar. Saídas e chegadas, o que nós temos de novo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos começar com o PP, ou vamos começar com o presidente do Atlético de Madrid. Qualquer uma das duas mexe forte com as redes sociais e com o torcedor do Grêmio. Não adianta a gente escapar. Até a novela Cavani acabar, a notícia vai gerar especulação nas redes sociais. Eu conversei com dirigentes do Grêmio hoje, porque logo após a entrevista de Antônio Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, tudo voltou a pressão sobre rede social, sobre novidades. O meu celular encheu de gente e eu fui até o Grêmio para tentar descobrir ou tentar movimentar o que aquilo representou. Primeiro, o que disse o presidente do Atlético de Madrid, que praticamente fechou as portas, segundo grande parte dos analistas espanhóis, fechou as portas da possibilidade da saída do Diego Costa. Diz que quer contar com ele, que pensa grande na temporada e que ele é um jogador importante. Citou em determinado momento na entrevista ainda uma possibilidade em aberto dele ir para outro clube, mas reiterou que conta com ele na temporada, ficou muito feliz com a participação dele no jogo de ontem, a vitória do Atlético de Madrid por 6-1, e pareceu até meio que fechar as portas de uma saída. O que isso quer dizer? Segundo os mesmos periodistas, ele descarta a possibilidade de contratação de outro nome, no caso, Cavani. E aí, isso volta para Porto Alegre, por quê? Porque a discussão toda se dá em razão dessa escolha, ou o Atlético de Madrid ou o Grêmio. Pela primeira vez eu posso confessar para vocês que eu vi os dirigentes do Grêmio incomodados com essa notícia. E não no sentido de, o que pode, vazou, não vazou, não. Incomodados que, cara, parem de falar nesse assunto. O Grêmio pede para pararem de falar, porque descarta completamente essa possibilidade. Porque olha essa possibilidade praticamente descartando isso. Incomodados, dizendo não existe possibilidade nenhuma desse negócio se concretizar. E eu tenho que vir aqui e contar para vocês o que a gente recebe de informação. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. A gente precisa trazer para você e também fazer o contraponto. Tem que ter seriedade nisso. A gente tem expectativa, nós torcedores estamos malucos para que as coisas aconteçam rapidamente, mas a gente tem que vir e colocar a verdade. E a verdade é, existe a especulação? Existe. Informação também que Cavani vem à América do Sul, segundo essas informações ele ainda não está aqui, e ele vem essa semana para o Uruguai. Então isso aumenta ainda mais a especulação junto ao torcedor do Grêmio. É óbvio, o torcedor do Grêmio quer estar cedendo por boas notícias. E essa seria uma grande notícia, eu acho isso natural, mas a gente tem que falar aqui no contraponto, sobretudo, dos dirigentes do Grêmio, que negam veementemente e se incomodam, inclusive hoje, se incomodaram inclusive comigo nessa questão. Feito isso, vamos para a segunda especulação do dia. E aí um pouco mais forte, e a gente também tem que colocar ponto e contraponto. Informação. Porto e Atalanta brigam por PP. Exatamente isso. Os dois clubes que têm potencial para contratar, estariam de olho em PP. Primeiro o Atalanta, que já mostrou vontade de ter o jogador do Grêmio, e agora, novidade para mim, o Porto também está formulando uma proposta. O Grêmio fala em 18 milhões de euros, para começar essa discussão, alguns clubes já ofereceram 15 milhões, o Grêmio rechaçou. Então, na casa de 18 milhões de euros, parece que o negócio sai. E aí vem o contraponto do Grêmio, também importante da gente colocar nesse conteúdo. Falei, da mesma maneira que falei a questão envolvendo o presidente do Atlético de Madrid, falei com os dirigentes do Grêmio sobre a questão envolvendo o PP e essas sondagens, ou essa briga, ou essa disputa entre Porto e Atalanta. E o que foi dito? Existe, é real. Pode acontecer a proposta, nada de oficial, mas o Grêmio não abre mão de PP nesta temporada. Nenhuma negociação envolvendo o PP tira ele nesta janela. Isso foi dito por dois dirigentes em momentos distintos. Ou seja, é verdade que PP tem propostas? É verdade.
É verdade que essas sondagens ganham corpo? É verdade. Mas também é verdade que nesta janela o Grêmio não abre mão de manter PP aqui. Ele vai jogar até o fim da temporada, que termina lá em fevereiro. Essa também é uma verdade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.